um close de uma reação, sei lá, tem um plano aberto, né, que você precise, né, identificar, né, onde está o personagem na cena, né? Então tem diversas coisas. Às vezes a questão, né, que nem você pode usar um plano só, né, e aí você faz uma grande movimentação de câmera, né, que aí você, né, pode contemplar tudo isso, né, tipo, né, que está se usando muito hoje em dia o plano sequência, né. Então você pode, Falou? né, Uhum. situar a pessoa, né, Sim. enfim, né, é uma liberdade criativa, Eu acho que demais. o ritmo, né? A gente vê um filme de ação, por exemplo, ele tem mais planos do que um filme de drama. Com certeza, com Então, certeza. Não sei se a tem gente várias pode coisas que falar dos influenciam aí, né? títulos, né? Pega Transformers, por exemplo, quantos, quantos planos, né, não vai ter aí numa cena, né, de porrada, né? Agora você pega aí um filme, né, mais poético, o Fellini, por exemplo, né, você tem aí grandes planos bem esticados, né, que você tem o deleite, né, de apreciar com mais sutileza a movimentação, né, do próprio cenário em si, dos atores, né, tem uma fluidez, um tempo diferente. É a questão do time, né, também, né, a sensação que você quer passar, né, é fantástico. Total. Então, resumindo, também não acerta nem é errado, né? Isso tem Não, vários fatores que Depende. influenciam isso. Tudo Não, então, depende. depende e não depende, né? Depende e não depende, porque Eu até acho quando a gente quebra uma regra, digamos assim, não quer dizer que esteja errado. sim. não. Quebrar regras são errados, Celara? Será? Na Não é, fotografia? eu tô dizendo que depende, tudo depende no sentido porque, de certa forma, tem, digamos assim, de forma bem geral, tem um negócio pré-determinado a partir de um estilo de filme, ação, não sei o que e tal, gente, como o Júlio falou, mas ao mesmo tempo, eu acho que também é possível, dependendo é, da estética da direção, ou da direção de fotografia, enfim, de um conjunto de coisas que vai aplicar o que não é a regra. Então, no caso, eu estou concordando com você que depende, né? Assim, às vezes se estabelece que um tipo de filme precisa ter esse tipo de ritmo mais lento, mais contemplativo, não sei o quê. Só que aí a direção dessa fotografia prefere outros. E porque foi um desafio muito interessante nós três juntos, porque os três, enquanto diretor de fotografia de um projeto, é complicado, porque cada um tem um jeito de pensar. Por mais que existam regras pré-estabelecidas, conceitos já, etc., a gente tem uma história na forma de trabalho. Então, e era muito legal, inclusive, essa troca, nós três pensando juntos, um complementando a ideia do outro, com as referências que um tinha, e tal, e ia construindo uma coisa que foi única dos três, entendeu? Assim, que foi única dos três juntos. E não que ficou marcado como o trabalho de Jean, ou marcado como o de Júlio, como o meu, entendeu? Que eu acho que isso que é legal, que a gente vai construindo junto. Total. Eu acho Massa. que foi uma convergência, né? Além de Exato. estilos e ideias e mentes. Uhum. Massa. A gente tem uma pergunta aqui, de uma grande fã do Cabaré, Márcia Loss, que ela está perguntando que trabalho, onde cada diretor de fotografia, né? Vocês diriam que é a melhor representação da sua marca como criador de imagens moventes. A Márcia é sempre muito poética, né? Imagens moventes. Imagens moventes. Cara, pra mim, Vocês entenderam a pergunta? eu, eu Responder? acho, eu Não, acho que entendi, entendi. entendi. É Eu porque é acho que bem entendi. poético. Eu acho que entendi Entendi. a pergunta. Quando quando, na verdade, eu vejo um filme, alguém discute a fotografia comigo e percebe que naquela fotografia há a presença de referências claras que estão em mim, enfim, que digo, olha, isso eu acho muito legal, entendeu? Trabalhar, porque o que acontece? Quando eu sinto aquela história e percebo que eu vou construir na fotografia, tem gente que se inspira para fazer a fotografia, se inspira numa música, ou tem gente que vai atrás para se inspirar na poesia, tem gente que vai se inspirar numa literatura enfim, infinitas. Eu sempre vou para a filosofia e vou para os conceitos do que é
um instante moral, um instante da filosofia na questão do moral e da ética na sociedade, em que sociedade está inserida aquilo, entender o porquê que ele está fazendo o filme. De repente, fica muito claro quando eu percebo isso e digo, se as minhas referências... Por exemplo, eu fui fazer um filme com Márcia e de repente eu percebi que se eu não entendesse o que Magritte, o pintor, estava pintando naquela hora, naquela época, eu não ia conseguir fazer a fotografia que queria. Tem uma certa referência. E quando eu identifico isso e quando eu executo e vi que a referência está clara nesse sentido, eu não estou falando de tipo de pegar um plano de um filme e fazer. Também é legal, mas não é isso. É entender o que o cara fez, aquele que me inspirou, entender o que ele fez naquela época, naquela situação e tentar interpretar isso em imagem. E quando eu reconheço, ou alguém reconhece isso na fotografia como volta, super feliz, assim. Tipo, não, é essa a fotografia que eu quero, assim, realmente. Massa. E é interessante você ir buscar no pintor, né? Uma vez que a fotografia e a pintura, elas estão completamente grudadas ali. E que não é fazer, não é reproduzir o quadro, mas em si pegar a essência daquilo, e a essência é realmente muito subjetiva, e é a subjetividade que a gente está trabalhando. Pegar aquilo que está na pintura e tentar transpor para o quadro do filme naquela situação, e não imitar um quadro. E quando eu consigo fazer isso, eu falo, puta, legal isso aqui, sabe? Funcionou. Porque não é a réplica do quadro que eu quero, não é isso, é a aplicação daquele conceito. Massa. E o Júlio? Com certeza, isso aí a gente, né, busca referências aí onde for necessário, né, até com o advento aí da internet, né, a gente busca aí dentro de canais, né, por exemplo, que nem YouTube está sendo uma ferramenta, né, hoje em dia muito, né, muito ampla, né, para você ganhar referência, porque ela é vídeo, né? Então, assim, ela já está te trazendo ali todo o conteúdo, né, e de efeito e assim, textura da imagem, né, a questão da iluminação, movimentação, que hoje está sendo, assim, acho que o ápice, né, assim, da cinematografia, né, a movimentação de câmera, que a câmera hoje em dia ela não para, né? Praticamente ela não tá parando, né? Tá sempre em movimento, sempre o respiro, né? Então, pegar essas referências, né, é muito importante, né, para você implementar, porque de acordo com o que você for, né, captando, né, seja na área, né, que nem Jean falou, né, na internet ou em qualquer outro meio, né, você toma isso como uma personalidade sua, né, tipo, você cria identidade em cima disso, né, basicamente. Né? E se você ter falado sobre a internet, é realmente algo interessante, né, porque a gente vê como a internet, ela já está vertical, esse estilo de montagem. Até vi uma vez um artigo interessante falando sobre como o TikTok estava influenciando a montagem, né, de cinema, que é aquela montagem, aquele corte e tal, muito acelerado. É interessante. Isso. E faltou Cilara, né? E aí, Cilara? Então, estou aqui refletindo, porque eu gostei da pergunta de Márcia, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda e me mexeu aqui comigo, porque é o seguinte, eu não sei se ela perguntou necessariamente no sentido de obra pronta que a gente tem aí que considere como significativa no nosso estilo, mas não, acho porque que é aí um para mim trabalho que você foi diretora de fotografia e então você diria que é a sua representação. Porque tem aquele aí é que trabalho que a gente faz, né, e que não é muito a nossa cara, né, assim, sim, acontece. sim. Já tem aqueles outros E trabalhos aí, que... e aí é que mora o problema na minha resposta, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muita memória. Talvez é por isso tanto que eu gosto de fotografar, seja estilo, seja cinema, porque, de certa forma, é uma forma de registrar e deixar guardado aquilo que eu penso, que eu sinto e tal. Então, nossas referências,
são de tudo, de pintura, de coisas que você ouve, conversas. São várias coisas que influenciam, de certa forma. E, então, quando eu vou aplicar isso, eu não tenho muito conhecimento de onde está vindo diretamente, entendeu? Aquela misturada que deu, vai surgindo as coisas que eu consigo realizar. Então, como consequência, eu acredito que muitas das coisas que eu gosto, que eu fiz, não tem necessariamente um estilo parecido, entendeu? Assim, é como se eu não pudesse definir qual é necessariamente o estilo meu e se eu vou necessariamente seguindo essa linha em coisas que eu faço, porque eu vou sentindo muito no momento, eu mudo muito, minha cabeça muda muito, as referências vão mudando muito e eu vou tentando aplicar, ao mesmo tempo que eu acho que também é bagunçado. Tá entendendo? Acho que tem essa diferença entre uma coisa e outra que eu não consigo definir. Então, eu poderia listar talvez 3 coisas que eu gosto e que não necessariamente têm uma relação com a outra, entendeu? Assim, esteticamente, fotograficamente e tal. Acho que é isso. Acho que é essa enxurrada, né, de imagens e Isso. referências que a gente está toda hora recebendo, a gente está sempre lendo alguma coisa, sempre vendo alguma coisa, então é tudo muito Isso. visual, né? Então, E às por mais vezes, que até você quando a não gente acha que está saiba, fazendo algo, exatamente, às vezes, até quando a gente acha que está fazendo alguma coisa, nossa, eu tirei aqui essa ideia, veio da minha cabeça. Você sabe que ela não não é é bem exatamente uma assim. ideia sua, né? É como se a gente Não estivesse é bem assim. sempre roubando, pegando emprestado de outras pessoas, mas nem sempre a gente sabe, né? Exatamente. Mas, Está Minha sempre sensação guardado é na essa. caixinha, no subconsciente, alguma coisa, né? Exatamente. exatamente, exatamente. E eu queria saber de vocês também como é que é o trabalho do departamento de fotografia na pré-produção. E Aí, é aquele. Silara pode responder bem. Ou Júlio. E é. Então, é, é legal porque, de certa forma, se você for ver essa questão da leitura do roteiro e dessa necessidade de você compreender e saber como vai aplicar, apesar de, no meu entendimento, estar dentro da pré-produção, a gente pode separar tranquilamente essas duas coisas, porque uma coisa é quando a gente chega, recebe o roteiro, vai ler e vai entender aquilo, e outra coisa é quando a gente já tem esse entendimento mais ou menos mastigado e vai começar o trabalho de pré-produção, porque, de certa forma, a pré-produção já é efetivo, entendeu? Já tem aquele negócio de, tá bom, compreendemos o que significa esse trabalho. Que equipamentos nós vamos usar? Como é que vai ser isso? Já tem definidas as locações? Vai ser estúdio? Vai ser externa? Vai ser numa locação fechada? Então, tudo isso é o trabalho da pré-produção, e aí que começa, mais do que nunca, o diálogo com os outros departamentos. Direção de produção, som, e a gente vai precisar estar esse diálogo contínuo para que tudo flua, porque não adianta de nada estar de entendimento com o departamento, porque quando chegar na hora não vai funcionar. Então a gente vai precisar ter esse diálogo e ir aplicando. Vai precisar de luz? Quais? Importante, qual orçamento que a gente tem? Porque a partir desse orçamento que a gente vai conseguir definir principalmente as questões técnicas, que mais pesa que a gente é caríssimo, minha gente, o departamento de fotografia é caríssimo. O que a gente vai precisar? Não, a gente armaria, a gente dá um gasto. Mas assim, a gente precisa saber o que é que a gente pode. A partir daquele momento que a gente soube o que a gente pode, enquanto orçamento, câmera lente, tripé, enfim, luz, etc., e, né, vai definir a estética também, porque a estética está na escolha dos equipamentos, né? Além de todas aquelas referências que a gente falou que tem um projeto antes. É exatamente aí onde eu queria chegar. E essa minha pergunta é justamente por saber que a gente, quando pega o roteiro, né, a gente pode fazer esse plano, pode fazer aquele outro plano. Uhum. A gente sempre conta que a gente vai ter essa alocação perfeita, com o espaço perfeito, que a gente vai ter o material, que a gente vai ter a luz que a gente quer, que a gente vai trabalhar com a câmera que a gente quer. Mas às vezes a gente chega na pré-produção e a gente vê que a realidade ela é diferente, né? Às vezes a gente não tem o equipamento que a gente quer, às vezes a locação ela é muito menor do que a gente imaginava, então não cabem, por exemplo, 2 câmeras, a gente vai ter que filmar com uma câmera nessa locação específica. Então, acaba que a pré-produção, ela vai... É como se ela desse um tapinha de realidade na sua cara, assim, de pronto, agora a gente trabalha com isso aqui, vamos ver como é que é com isso. E aí a pergunta que eu queria fazer, puxando esse gancho, é justamente essa: como é que a gente faz muito com pouco, né? Ainda mais dentro do nosso cenário aqui do audiovisual, no
no Estado, que a gente sabe que a gente não tem grandes orçamentos para se trabalhar. Como é que a gente faz muito com pouco? Aqui em Natal, realmente me parece que essa condição do muito com pouco é quase que inevitável, né? É você querer executar um plano necessário. De repente você pensou que um plano é daquele jeito, você não tem o equipamento ideal. É claro que a escolha do equipamento ideal, quando tem, é maravilhoso, mas quando não tem e você quer e insiste, daí vem a questão do desafio, né? E você insiste naquele plano, chega a hora da tua criatividade ali, na hora. Dá uma de MacGyver e vai. E tudo pode ser tudo pode ser útil para a fotografia. Tudo pode ser elemento da fotografia. E aí é treino. E aí é prática. E você olhar para uma coisa e dizer, isso aqui se comporta muito bem na luz ou no enquadramento como eu quero. E vai usando. Vai usando. É praticar demais. Ver filmes também, enfim. Referências ajudam muito na hora de aprender a trabalhar. Referência assim que eu digo. Você olha para um filme, vai lá para o making of e você viu como os caras fizeram. Tá, então Entendeu? continuando, Agora voltou. eu acho que Júlio sabe muito bem disso, né? Porque Júlio, ele, para quem não conhece Júlio, É Exatamente. uma É o rei da MacGyver da trabalhar, turma. exatamente. Júlio é aquela pessoa que faz o Um cano de estabilizador ali com os PVC. canos, né, Júlio? Cano de Exatamente. PVC. Bota a câmera na cabeça da galinha, né? E faz Com o... certeza, praticamente. Já tem um Vai, Júlio, quintal, faz seu nome. um puleiro já cheio de galinha para contemplar os déficits de estabilizador. Então, acho que talvez uma saída também para se fazer muito com pouco é ter um Júlio, né? No set. Também, Exatamente. é. Contrate Júlio. E faça essas construções malucas. Uhum. Bom, criativo ter medo das suas Júlio, ferramentas. repete aí Tipo, que o você áudio tem uma caixinha cortou. de ferramentas. Tá. Eu acho assim que você não pode ter medo assim das suas ferramentas, sabe, do teu ambiente ali com as suas quinquilharia, parafuso, essas paradas, sabe? Você tem que criar um vínculo ali com essas tuas caixinhas de ferramenta, né? Porque ela vai te ajudar, sabe? Aquele parafuso que você guardou ali já há 15 anos, né? Um dia ele vai te servir, né? E pode chegar a entrar sei lá, num possível estéreo ou botar a câmera em cima do capô do carro, não sei, né? Assim, aonde, né? Você pode utilizar, né? O processo de criação aí é infinito, né? Que nem foi, acho que em 2013, por aí, que eu comecei com esse negócio de cano, né? Que eu precisava, né, pô, separar um pouco a movimentação da mão, né, em relação ao eixo da câmera, né? Então eu olhei, né, assim, que de recurso mais fácil eu tinha ali perto de mim, né? Então eu tinha parafuso, coloca junto serra, cola, né? Para não ter problema de perda de material, né? Aí você vai montando de acordo com tua necessidade, onde você quer tua mão pegar, enfim, né? E aí, fora isso, você pode inventar tripé, você pode inventar alguma coisa para segurar um rebatedor, um braço, sei lá, de tudo, brother, de tudo. Não só de cano, você tem infinidade de coisas, né? Pano, poxa, pano para fazer difusão, né, de luz. Não sei se eu estou sendo assim já muito complexo, né, na parte da fala, né? Eu acho que estou mergulhando demais Acho que a gente tem que ser íntimo da parada do que a gente mexe, né? Do que a gente pode criar, que daí sempre vai vir uma ideia a mais, né? E eu acho que também a gente está muito, muito afinado e aliado com os outros departamentos, né? Porque às vezes Com é um certeza. problema nosso, quem vai quebrar o nosso galho é o outro departamento. Isso já aconteceu comigo num filme que eu não estava na fotografia, mas eu estava na arte.
e aí o departamento de fotografia tinha um problema, e quem resolveu foi o departamento de arte. E então essa coisa de estar sempre muito alinhado, né, com todo mundo, que é muito importante. Eu acho isso muito importante também, Totó, no set, no seguinte sentido. Assim como o diretor de fotografia lê o texto, já voltando um pouco para o tema, lê o texto e entende uma determinada coisa, que os outros departamentos também façam um pouco isso. E de repente a gente conversa e tá todo mundo entendendo o roteiro, porque eu já participei sei lá, do cara tá entendendo um filme e o outro tá entendendo um outro filme. Não é isso que a gente tá, sabe, fotografando, construindo. O filme tem que ser construído junto, todo mundo tem que entender o que o roteiro tá querendo falar. E a ideia do diretor. Tem colega meu que prefere muito conversar mais com o diretor do que ficar interpretando o roteiro. É uma, né? É uma. Mas, enfim, eu primeiro começo com o texto e vejo, sim, que todo mundo está entendendo o mesmo filme. E aí começa a dialogar perfeitamente com o diretor de arte. Pô, é óbvio que tem que ser aquela cor. É por isso que eu digo, assim, poder de síntese. Porque a partir do momento que você entende aquilo, né, daquela forma, você chega pro diretor de arte, é óbvio que a parede, sei lá, é vermelha. Está no contexto do filme. Não porque está escrito. Não é porque está escrito, é porque você entendeu o que tem que ser. E quando há esse entendimento com o som, sabe, com o diretor de fotografia, com produção, todo mundo construindo o mesmo filme, é maravilhoso. O set rola que é uma beleza. Total. É isso, né? Ter a certeza que está todo mundo fazendo o mesmo filme, até porque eles estão ali com um objetivo em comum, né? Mas isso que você falou, realmente, é muito comum a gente estar num filme e as pessoas estarem fazendo filmes diferentes. E aí, acho que para mim isso é um problema que é até meio irreparável, assim. Sai na tela, sai na tela. Porque também tem a questão prática, assim. A questão prática do rolê é o seguinte: se a gente não tiver um bom entendimento com outros departamentos, se cada um tiver entendendo o negócio diferente, vai dar merda. Aí vai que a gente já é um negócio que é complexo, que é difícil de lidar, porque são muitas horas. Aí, se as pessoas não estiverem alinhadas com o mesmo pensamento, se não estiverem dispostas a fazer ele funcionar, porque a gente lida, assim, com orçamentos que não são adequados, e a gente precisa fazer muito com pouco, como a gente já falou, então a gente precisa estar com muita vontade de fazer aquilo para aquilo funcionar. Então, se a gente não tiver essa ligação, esse entendimento em comum de que é preciso as coisas fluírem, ter conversa, pelo amor de Deus, ter conversa, esse dia filme vai ser ruim para as relações, vai ser ruim para um cenário audiovisual como um todo, entendeu? Total. Até eu desconfio, falou aqui, né? Reunião de leitura e decupagem resolve muita coisa. Com certeza resolve muita coisa. Agora também é algo que tem que ser. Também só uma não resolve, né? Tem que estar em constante sintonia ali. Porque senão os caminhos eles podem se separar. Essas reuniões, né, puderem acontecer, né, pré-filmagem, melhor. É nesse ponto que todo mundo começa a entrar em sincagem, né, em sincronia, né? Porque senão, né, a galera, né, cada um vai fazer um filme diferente, né? Cada um entende alguma coisa diferente e aí que nem um balaio de gato saindo os gatos, um para cada lado, correndo, né? Tá. Linda metáfora. Gostei. Já que vocês falaram em set, eu queria saber de vocês, como é que é o trabalho do diretor de fotografia no set, né? E agora a gente pode entrar um pouco no estudo de caso nosso aqui de Septo, né? Que onde vocês dividiram essa função de diretor de fotografia, os três. A gente gosta tanto de diretor de fotografia que a gente resolveu ter 3 diretores de fotografia, né? Olha, então, queria que vocês contassem aí como é que é esse trabalho e também como é que foi essa divisão. Posso começar. Quando o pessoal me chamou para fazer a direção de fotografia de Septo, enfim, rolou primeiro um com o outro, assim, não, você vai ser tal assistente, não deu certo por questão de agenda, de tempo e tal. Aí disseram, não, vamos chamar Júlia e vamos chamar Silara, que inclusive está em Recife ainda, mora em Recife, né? Nossa correspondente direto lá. Aí, beleza, tá em Recife, como é que a gente vai fazer? Do jeito que a gente está fazendo aqui agora, conversando online. Então era chamadas de WhatsApp, conversando e trocando ideia. E eu mandava uma ideia, eles respondiam outra, e eu achava aquilo muito massa. Eu falei, puta, vamos fazer o seguinte,
as ideias são tão legais assim para a construção da imagem, por que a gente não divide a fotografia? E aí, nesse momento, pintou um desafio. A gente nunca, eu pelo menos, nunca tive a chance de trabalhar desse jeito, né? De rotacionar no set de filmagem Também não. a fotografia. É meio louco isso, né? As coisas que eu... Enfim. E foi muito massa também, porque a gente conversou tanto nas reuniões assim, de elaboração de imagem, que quando chegou no set, a sinergia entre a troca, porque quando eu era diretor de fotografia, Júlio Cilar era assistente. Aí na cena seguinte, quem é o diretor de fotografia? Aí Cilar, aí roda. Aí eu sou assistente e Júlio o outro. E aí Júlio também rodava, ficava rotacionando. Quando eu levei essa ideia pra turma, todo mundo apoiou assim, nossa, foi maravilhoso. Todo mundo disse, não, mentira. Rolou um medo, dizendo, vai dar tudo errado, velho, vai dar tudo errado, isso é muito perigoso. Eu disse, não é. Ah, começa a live também, vamos reunir 4 pessoas numa live, enfim, as coisas que... Mas enfim, cara, foi massa. Agregador. Foi massa, boy, foi massa, porque a sinergia rolou tão legal, foi puxado como sempre, mas foi muito legal. Cilara? Foi. Mas nunca é fácil para ninguém, né? Mas a questão também, que eu acho legal desse que você falou, que realmente foi isso, Jean ia ser o diretor de fotografia, eu e o Júlio os assistentes, e teve esse negócio e ele achou legal, e nós 3 fomos os diretores. E aí que eu queria falar um negócio aqui. Até então, enquanto eu ia ser assistente, e eu tinha lido o roteiro, de uma forma. Eu tinha lido o roteiro só para entender, ok, mais ou menos assim, mais ou menos assado, show, para eu entender como ia funcionar. Quando rolou a proposta, quando aceitou e quando a gente definiu que nós 3 íamos dividir, aí eu fiz, espera aí, calma, vamos ler esse roteiro de novo. Agora eu vou ler direito, né? Porque eu preciso prestar mais atenção, eu preciso começar numas viagens para ser mais subjetiva. Eu também já tinha assistido, né, porque eu sou fã de Septo, já tinha assistido tudo antes, agora eu vou assistir de novo, do início ao fim, eu quero entender o que vale a pena manter, o que vale a pena trocar, em questão de estética lá. Então, assim, foi outro pensamento, entendeu? Assim, é diferente. Mas eu tive um medo, eu até falei, isso vai dar certo. Ele não vai dar certo. E teve esse receio, mas foi muito interessante como as coisas fluíram muito bem. Realmente, não é porque a gente está na frente dos outros, mas realmente foi um negócio que fluiu muito bem. A gente conversou muito, exaustivamente, até chegar ao ponto de quando estávamos no set, todo mundo já sabia mais ou menos a cabeça de cada um. E nós temos focos de que deve ser cada coisa, assim, né? Então, poderia ter dado errado, mas eu acho que, principalmente pela questão da conversa que a gente teve, a gente conversou muito, a gente destrinchou muito o roteiro e foi se complementando muito. Aí, outra questão, tudo bem, a gente tem uma ideia mais ou menos concisa sobre como vai ser a estética do set, mas como é que vai ser no set? Vamos tentar, vai dar certo, vamos fazer funcionar. E realmente funcionou. A gente tinha um conhecimento muito bom de como era a ordem do dia, qual era qual cena, quem era responsável por direção, quem era por assistente, então, automaticamente, cada um já ia para sua função. Eu acho assim que foi realmente muito bem. Sim. Lara, a parte que eu mais gostei da sua fala foi quando você disse que, enquanto assistente de câmera, você leu o roteiro. Isso me emocionou, porque é muito comum assistente de câmera ou assistente de som não ler o roteiro. E para o set não ler, não tem que ler o roteiro. Mas brincadeira à parte... Cadeiras verídicas à parte. Uhum. Eu acho que no primeiro dia, né? Acho que o primeiro, o segundo dia a gente deu umas trombadas ali, né? Ficou um pouco confuso, claro, era um formato completamente novo para todo mundo que estava ali, né? Não só para vocês, quem estava dirigindo, quem estava na produção, quem estava... Enfim, então um formato completamente novo, mas que era como se a gente sempre fizesse aquilo, né? Foi bem massa. Bem legal. E para você, Júlio? Fala comigo, cara. Saudade, sua voz. Para mim foi massa, cara, com certeza. Esse convite aí de Jean, né, pelo compartilhamento da fotografia, né, e também toda a equipe, né, da produção que, né, fez esse convite, né, para participar, né, para agregar aí ao projeto. Assim, a experiência de dividir foi bacana porque fez com que a gente dividisse a carga, não só a questão, né, de você implementar a sua criatividade, o seu método, né, de pensar essas paradas, né, para criar né, transcrever a imagem, né, o texto da imagem, né, mas assim é bacana porque
enquanto você fazia assistência, né, de fotografia para alguém, né, no meu caso, né, para Jean ou Silara, eu tinha tempo de pensar na minha, né, o que que eu ia fazer, né, como é que eu ia, né, dar continuidade na minha fotografia, né, cenas depois, né, porque na produção a gente, né, tudo, né, a próxima cena às vezes era de um episódio lá na frente, né, que não tinha, né, mas só porque era o local ali, então, né, encaixava. Mas assim, eu gostava muito por causa disso, né? Enquanto eu podia fazer um trabalho automático, né, digamos, né, que é assistência, eu podia estar pensando, né, na minha fotografia, né, para deixar ela bacana, né? Então, com isso também conversar com as pessoas que já estão no set, então, né, juntava o útil ao agradável, matava aí, que nem Jean dizia, né? Matava dois coelhos com uma caixa d'água só. É uma expressão bacana. Total. Ok. Aí, Não, sim, continue. aí é bacana por causa disso, né? Que aí a gente não tinha tempo, né, de fazer pensar o próprio episódio, né? Enquanto fazia algum trabalho, né, tranquilo ali. Assim, eu particularmente, né, com esses anos aí, eu já acho que a assistência de fotografia já é um trabalho assim mais que automático, né, para mim, né? Pode Basicamente. crer, pode crer. Mas e ter três diretores de fotografia não quer dizer também que tinha três fotografias exatamente diferentes ali, né? Até porque existia Não. o que eu achei interessante foi que vocês conseguiram manter uma unidade, né, da fotografia de vocês três, que, querendo ou não, por mais que eu tente imitar, eu vou estar sempre colocando a minha carga pessoal, né? Mas mesmo assim conseguiu ficar harmonioso. O trabalho conseguiu ficar harmonioso. Isso, cada um tinha sua digital, né? Dentro do trabalho, Mas, né? mas, ao mesmo Agora, tempo, a gente conseguiu também fazer um negócio unificado. Eu acho que foi o resultado de muita conversa também, né? Isso é legal. a gente conversou muito. Caramba, a gente conversou. Eu ia para casa aí de Jean, antes pandemia, né? Saudades antes pandemia, Quando porque, era né? possível, né, sair de casa. Não era possível, assim, encontrar com a galera. Então, aí a gente conectava com o Cilara lá em Recife. Porra, passava aí conversando, bro. Meu irmão. É. Tinha dia que eu saía de lá, eu acho que era meia-noite, mano. Diga aí. E ainda Desorientada. Tá falando besteira. falando isso. Afinando, né? Afinando a produção. E É. ficou, vixi, irado. Eu acho que deu muito certo. É. Mas eu acho que acabou que eu senti que a questão da assistência acabou se tornando uma só, né? Eu senti um pouco isso. Vocês têm enquanto diretor de fotografia, mas aí ficou como se tivesse duas pessoas fazendo uma primeira assistência de câmera e não um primeiro assistente e um segundo assistente, e aí depois vinha o fotógrafo e vocês mudavam para primeiro assistente e segundo assistente, né? Ficaram duas pessoas fazendo uma assistência. Exato. Eu não sei Exatamente. se Jean como falou isso no começo, cara, falando sobre o que era essa fotografia, mas, assim, não sei se todo mundo entende realmente como é a divisão do departamento, mas tem a direção de fotografia, tem o primeiro assistente, que é a pessoa que vai cuidar de foco e da câmera em si, né? Cuidado com o equipamento, e a segunda assistente de câmera, que é a pessoa que troca bateria, sabe? E, assim, na verdade, a segunda assistente de câmera é a pessoa que dá o respaldo para o primeiro trabalhar, e o primeiro assistente é o que cuida para que o diretor de fotografia consiga trabalhar. E também tem o diálogo essencial, importantíssimo, com o pessoal da maquinária e da elétrica. A gente, assim, enquanto pessoas que trabalham no CEP, fazia tudo junto, a gente teve esse diálogo com o menino da maquinária também, da elétrica. Mas, dependendo do tipo de trabalho, você não pega na luz, entendeu? É uma coisa da elétrica somente. Ou vai montar um trilho, não sei o que, é só uma questão da maquinária somente, né? Então, tem uma definição dessas categorias mas a gente conseguiu, acho, fazer todo mundo junto, sem se atrapalhar, sem se atropelar em nada. Não, foi muito massa. Então é isso, falta 2 minutos, né, para acabar a nossa live. Johnny ou Johnny Boy, vou ler só a última pergunta aqui, tá? Para a gente finalizar. Está perguntando se tem livros que você indicam sobre cinematografia. Tem sim.
Deixa eu ver aqui. Você tem 1 minuto para responder, Júlio. Eita, Deus. 1 minuto. Não sei se a câmera ela tá invertida. Poxa, eu tenho 10 minutos ainda. Acabou. Tá. Ah, Acabou. Cinematografia. então é só responder essa última pergunta e eu faço o encerramento. Esse outro aqui também é muito bom. 5, 6. Eu tô com dois aqui. Esse livro é muito bom. Ele mostra muito conteúdo de equipamento, porque eu acredito assim, né, para você ser diretor de fotografia, né, você tem que ter intimidade também muito com as lentes, né, porque ela que vai te passar, né, o seu olhar, ela vai traduzir o que você está vendo, né. Então, tipo, a partir dela, ela é o ponto de vista que você tem aí para você conseguir compartilhar o seu, né? Você tá falando desse, né? Isso, é esse mesmo. Esse aí. Esse livro Esse é top total. Esse livro é clássico. Eu gosto desse também. Eita. Esses livros são muito bons. Sim, é porque eu fiquei nervosa agora. Beleza. Eu tô Beleza. Temos mais algumas perguntas aí? Não, tá. Tá ok. Então, retomando aqui, vamos só responder essa última pergunta, né, do John, ou Johnny Boy, e aí a Johnny gente Boy. faz o nosso encerramento, né? Ele perguntou se tem algum livro que vocês indicam sobre cinematografia. Júlio já pegou o livro aí. Ele não viu? Não viu, não. Não. Não viu, não. Peraí. Abra seu coração, Júlio. Abra seu coração. Cadê? Aqui, ó. Ai, cara. Tá com ele na mão. Esse aqui eu recomendo, ó. Cinematografia, porra, tá invertida a imagem. Não, cara, não tô vendo tua imagem, Júlio. Você tem que falar. Fala aí, Júlio. Tem que falar, Júlio. Sim. Cinematografia, The Theory and Practice, de Blaine Brown. Esse livro é muito bom. Em inglês, ele é em inglês. Agora tem esse nacional que a Cilara compartilhou também, que ela também tem. Os 6 da fotografia, da cinematografia. Os 5 da fotografia. Eu acho que eu tô sem imagem. Joseph Messerly. Johnny Boy. Esse é o livro para você se espelhar e começar, porque ele tem muito assunto aí sobre cinematografia, né? A questão de equipamentos, né? Para você se familiarizar com termos também, porque a gente, no set de filmagem, a gente usa muito termos, né? Para a gente se comunicar mais rapidamente, né? É basicamente isso aí. É o 5C da cinematografia, é isso, Júlio? Exatamente. Deixa eu ver agora. Agora vai, tá vendo? O 5C da cinematografia. Isso. Lara também indica ele. É um nomezinho curioso, né? Só esse aqui que eu acho legal também, que é cinematografia, expressão e pensamento, mas ele é mais de um ponto de vista subjetivo do que técnico, assim. Ele é mais refletindo sobre a cinematografia. Eu acho legal também, principalmente sobre o que Jean fala, né? Que o jeito dele, assim, que ele gosta mais dessa questão filosófica e tal. Aí eu acho que é importante também, não somente a questão técnica, mas essa questão mais subjetiva. Por isso eu gosto desse outro. Com certeza, né? Acho que a gente tem que estar pegando esses diversos conhecimentos, porque senão a gente acaba virando só um técnico, né? E cadê o livro? Você tem uma estante aí atrás, que você fez aí de cenário, que é aquela estante de papelão, né? Que a gente compra no Amazon para fazer cenário. Chroma key.
Vá na sua estante de verdade. E você tem algum livro aí para indicar? Tenho todos do Ansel Adams. Vocês procurem Ansel Eita. Adams. Ele é muito massa. Ele tanto aborda essa questão de pensar enquanto... Susan Sontag também é muito boa. Mas o Ansel Adams, ele tanto me agrada na questão do pensar a imagem enquanto o conceito e a técnica, sabe? Na fotografia. Eu acho sensacional. Massa. Então, a gente encerra por aqui, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aí assistindo a gente. Queria agradecer também a Jean, a Júlia e a Silara, que estão aqui, né? Escutando eu perguntar essas besteiras. E lembrando que essa é a última live do projeto de lives do Caboré, e que essa live ela vai estar disponível no YouTube do Caboré, junto com as nossas outras lives, né? Esse projeto foi contemplado pelo edital simplificado Tô em Casa e Tô na Rede, realizado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. E é isso, pessoal. Obrigada a todos. Deem tchau, galera. Tchau, pessoas. Muito obrigada por tudo. Tchau, galera. Espero que tenham gostado. Até mais.